Em nosso planeta vivem muitas criaturas do que apareceram há tanto tempo que, em comparação com os milhões de anos que estão na Terra, a humanidade pode ser considerada um bebê recém-nascido. Os dinossauros, por exemplo, que por mais de 167 milhões de anos, foram o grupo animal dominante na Terra, num período geológico de tempo que vai desde o período Triássico até o final do período Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos, quando um evento catastrófico ocasionou a extinção em massa de quase todos os dinossauros, com exceção de algumas espécies emplumadas, as aves. No tempo em que viveram no nosso planeta, os dinossauros tiveram que dividir nosso planeta com outras criaturas, como por exemplo as aves primitivas. E nesse vídeo eu vou falar sobre o Falcatakeli, uma mistura de um velociraptor e um tucano. Eu também irei comentar um pouco sobre o porquê a evolução dos dinossauros é tão estranha. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like para não esquecer depois, se inscreva, se ainda não for inscrito, e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo. No ano de 2010, paleontólogos descobriram um fóssil bastante estranho. Aparentemente, o crânio parecia de uma ave primitiva que viveu junto com os dinossauros. Contudo, a cabeça tinha um bico robusto, parecido com o de um tucano. Isso intrigou os pesquisadores, pois nenhum ancestral das aves da era Mesozoica possuía bicos assim. O fóssil de 68 milhões de anos de idade também chama atenção pelo resto do crânio, muito similar ao dos velociraptores. Os cientistas descobriram o fóssil em uma região de escavação na ilha de Madagascar. No entanto, apesar da aparência estranha, o bicho só foi analisado em 2017 e os resultados foram publicados no dia 25 de novembro, na revista Nature. Até então a maioria dos animais parecidos com aves possuíam focinhos mais semelhantes aos dos dinossauros, como o Archaeopteryx. O animal com o nome de Falcatakeli forsterae tinha o tamanho de um corvo e viveu poucos milhões de anos antes da extinção dos dinossauros. Durante o período Cretáceo, em Madagascar, na África. Provavelmente o bico foi uma adaptação para a alimentação do animal. Assim, os Falcatakeli provavelmente tinham hábitos alimentares parecidos com os dos pássaros modernos. A espécie Falcatakeli forsterae pertence ao grupo Enantiornithes e é a segunda da época encontrada em Madagascar. Com quase 68 milhões de anos, seu fóssil é bem preservado, o que é raro, pois os ossos de pássaros são pequenos e bastante frágeis. Apesar do tamanho reduzido, com um comprimento de crânio estimado em apenas 8,5 centímetros, a preservação revela muitos detalhes importantes. Uma série complexa de sulcos nos ossos que compõem parte da face, por exemplo, indica que o animal tinha uma grande cobertura de queratina, ou bico, em vida. O Kominor e seus colegas não puderam remover os ossos individuais de Falcatakeli da rocha onde foi encontrado para estudo porque eram muito frágeis. Em vez disso, a equipe de pesquisa empregou microtomografia computadorizada de alta resolução e modelagem digital extensa para dissecar virtualmente os ossos individuais da pedra, com a impressão 3D ampliada dos modelos digitais sendo essencial para reconstruir o crânio e para comparações com outras espécies. À medida que a pesquisa avançou, notou-se que os ossos que compõem o rosto dessa espécie eram organizados de maneira bem diferente dos de qualquer dinossauro, ave ou não ave. Os pássaros têm desempenhado um papel fundamental na formação de nossa compreensão da evolução biológica. Em meados do século XIX, as observações de Charles Darwin sobre a diversidade da forma do bico desses animais influenciaram seu tratado sobre a evolução por meio da seleção natural. Esta descoberta de fósseis de aves acrescenta uma nova reviravolta na evolução de crânios e bicos, mostrando que a evolução pode funcionar por meio de diferentes vias de desenvolvimento para atingir formatos de cabeça semelhantes em animais muito distantes. A evolução convergente ocorre quando animais de grupos diferentes desenvolvem características diferentes. Por exemplo, baleias são mamíferos e tubarões são peixes. Todavia, ambos possuem nadadeiras. Essas nadadeiras evoluíram de forma independente pela pressão evolutiva. O mesmo ocorre com morcegos e pássaros. Ambos possuem asas,
mas ambos evoluíram de forma diferente. Acontece que os Falcataqueliforsterae eram ainda bem diferentes do que os pássaros modernos. Tecnicamente, eles tinham características mais próximas dos dinossauros, evolutivamente, do que de um tucano ou uma águia. Dessa forma, ambos os grupos desenvolveram a característica de ter um bico robusto. Esse tipo de bico, aliás, pode ser observado também nos calaus e tucanos. Os dinossauros foram um grupo muito amplo de animais. Assim, eles habitaram o planeta entre mais ou menos 240 a 65 milhões de anos. Acontece que os primeiros dinossauros tinham semelhanças com os répteis que conhecemos hoje. Esses dinos super antigos deram origem aos répteis modernos e também às aves. Essas últimas são hoje os descendentes mais próximos dos dinossauros. Isso porque os ossos da bacia das aves são muito semelhantes aos dos dinossauros. Nesse sentido, durante a Era Mesozoica, as aves ainda não tinham crânios da forma que se observa no Falcataqueli. Pelo menos até agora. Essa nova descoberta indica que ao final do período Cretáceo, já poderiam existir aves mais semelhantes com as modernas do que um Archaeopteryx. O que ocorre no crânio do fóssil descoberto em Madagascar é que o desenvolvimento do bico é intimamente ligado a todos os outros ossos da cabeça. Esse tipo de característica, mais uma vez, acontece apenas nas espécies de aves modernas. No entanto, a forma do crânio desses animais tinha aparência mais semelhante ao de um velociraptor do que de outras aves.